Hoje em dia, você tem... todos nós somos fotógrafos, né? Hi, I'm Marky Ramone, from the world famous Ramones. Mudou o jeito de se ouvir música, de se consumir música, mas você pode reparar, o fotógrafo cada dia continua mais presente, cada dia continua mais importante. Eu acho que fotografar rock é uma peculiaridade, é um dom peculiar, é uma habilidade muito específica. Hoje é um dos primeiros dias de montagem de um grande show que vai ter aqui no Morumbi. E foi bem aqui que começou a minha vontade de querer estar dentro do mundo da música, do rock and roll. Quando eu vi o show do Queen aqui. E esse show eu queria ter tido uma câmera. Eu queria ser fotógrafo já, mas com 13 anos era meio difícil. A imagem de uma banda de rock and roll cara, não tem preço. É um lugar comum dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, mas me vem à cabeça uma frase do Malcolm McLaren, que ele dizia que se rock and roll fosse só sobre música, já teria acabado há muito tempo. Rock and roll é sobre cortes de cabelo e sobre tênis, ou o que os caras estão usando, sacou? O rock é aquele estilo que não é só música, né? A imagem tem um peso muito importante. Então, os fotógrafos do rock, eles também contam a história do rock, né? Quase tanto quanto as músicas, porque a atitude do rock, né? O rock é aquela coisa, você pegar os Beatles, a imagem, os Rolling Stones, outra imagem, Led Zeppelin, e você vai depois Sex Pistols, depois o punk, depois Nirvana, Seattle, depois o independente. Quando você lembra das bandas de rock, você não lembra só da música. É incrível como você lembra da banda mesmo, da imagem que a banda passa, graças aos fotógrafos do rock que colaboram tanto quanto as bandas. It is important to document musicians in every form, but I'm a firm believer in still imagery being one of the most powerful. And whether it's a poster on your wall or nowadays the background on your cell phone, it's a very big part of people's lives, and I'm very honored to be part of that. A fotografia é muito importante para o rock, porque o rock não é só um estilo musical, o rock é um estilo de vida. O rock ele influencia o nosso dia a dia, ele influencia a moda, a literatura, o cinema, ele é praticamente a trilha sonora das nossas vidas. Quando você antigamente via uma fotografia de banda, porque antigamente a gente não tinha acesso à internet como se tem hoje, não existiam bons programas musicais, a informação era muito escassa. Então você via a fotografia do Led Zeppelin, do Aerosmith, dos Beatles, e você olhava, puxa, que do caralho, né? Você via as roupas dos caras, a atitude, cabelo, tudo aquilo te dava um interesse em querer saber mais, né? Você ficava querendo entender o que era aquilo, aí você ouvia o som dos caras. Quando você ouvia o som, você linkava tudo e fazia a conexão. Aí você entendia o que era rock and roll e você queria fazer parte disso, porque o jovem, ele quer pertencer a alguma tribo, ele quer achar um rumo na vida dele, né? E o rock and roll era isso, era imagem, conceito, transgressão, criatividade, arte,
Era um universo muito rico. Falando um pouco de rock and roll no business, tá? Primeiro que assim, eu tenho uma veia muito forte com rock and roll. Eu nasci no meio do rock and roll, eu acho uma delícia rock and roll, eu acho um tesão rock and roll. E assim, tipo, eu comercialmente falando, a faculdade que eu fiz foi de música. Então eu não fiz faculdade de administração de empresa, não fiz nada. Me fez falta um pouco, mas eu não fiz isso. Então, a música me ajudou a construir a marca. Porque tudo que eu faço é diretamente relacionado à música / rock and roll, que é o que eu gosto, que é o que eu tenho tesão. O rock and roll está presente em tudo, na atitude, nas minhas campanhas, nos meus óculos, na minha expansão, no meu time. Em qualquer lugar do mundo eu tenho uma veia rock and roll que é diferente dos outros, entendeu? Que está aqui na veia. Eu estava agora, por exemplo, aprovando uma campanha nova, que é uma campanha, ela é uma campanha institucional, que ela vai para o mundo inteiro. A campanha era linda. Não posso só com linda, bicho. Ela era linda. Que merda, eu quero mais. Ela precisa ter um lado rock and roll. Como é importante a coisa da imagem no rock and roll, né? Até a coisa do filme mesmo. Tava vendo esse último documentário que saiu dos Beatles agora, 8 Days a Week. Cara, é tão forte aquelas imagens, né? Que mostra, até incomoda um pouco, assim, essa coisa de idolatria e tal, assim, fica um negócio até meio assim, mas o registro disso é tão importante, né, das fotos e daqueles momentos que marcaram, assim, sabe? Por exemplo, eu já comprei álbuns só pela capa. Só pela capa. Uma banda, eu me lembro, em Nova York, eu tinha 16 anos, chamada The Members. Eu comprei pela capa, achei os caras muito loucos, tinha uma fotografia legal. Motley Crue, comprei só pela capa. Aí tinha umas bandas que você compra pela capa, sucks, e não escuta mais, mas pelo menos você tem a capa. Vários discos punks, Agent Orange eu comprei só pela capa. Tinha um moicano assim, eu comprei, né? O Exploited, por exemplo, né? Eu me lembro que tinha a Casa Branca caindo aos pedaços de moicano, assim. Então isso é muito forte, essa imagem, ainda mais para um garoto adolescente que está crescendo e vendo essas coisas. Então, a música veio primeiro, mas a imagem também é uma coisa muito forte, porque elas se juntam e aí vira mágica. Né? Eu acho que um dos maiores trunfos de um dos tripés do rock é a imagem. Fora a música e o comportamento, eu acho que a imagem é fundamental e a foto ela consegue isso, né? Ela consegue sintetizar num pedaço de papel tudo aquilo que uma música e uma ideologia representa. Na minha história, por exemplo, a fotografia antecede a música. Eu acho que eu vi primeiro uma foto do Elvis antes de ouvir o som que ele fazia, como foi com a maioria das bandas, né? Eu julgava a banda pela fotografia. Então eu acho que o rock, principalmente, jamais teria o mesmo impacto se não fossem as fotografias. Muitas vezes também a única referência que a gente tinha do artista era a foto que via no disco. E demorava muito para você ver aquela foto em movimento, ver um vídeo. Então a nossa referência visual era exclusivamente a fotografia. Então aquelas fotografias icônicas estão na minha memória que nem os discos mais importantes na minha vida. Olha, o rock é um tipo de música que ela não é simplesmente música, né? Ela reflete comportamento, moda, de uma geração, de uma época, de uma tribo, né? E a fotografia, ela é importante no rock porque o músico de rock também, mais do que os outros, é um gênero de música muito expressionista, maluca, né? É diferente de um músico de jazz, por mais que tenha músicos de jazz malucos que estão lá ensimesmados no seu instrumento, cool, etc e tal, ou a música popular, assim. O rock vive o quê? De guitarras sendo quebradas, de saltos no palco, de caretas, enfim, de maluquices que a fotografia capta. Fora isso, o aspecto que eu falei que também da moda, né? Você vai ver os anos 60, né? As tribos dos anos 60, quantos? Os mods, os rockers, né? Depois o punk rock. Tudo isso você via na roupa que a foto trazia pra gente, já um estilo de vida, já algo que queria se dizer, né? Eu faço até um comparativo, assim como a fotografia é importante para a moda também tem esse aspecto. Então, quando a gente via, por exemplo, na minha juventude, lá no final dos anos 60, início dos anos 70, que a gente não tinha esse
acervo que se tem hoje de você ligar canais de TV pago com música e shows e DVDs, etc. e tal. Você tinha um material muito pequeno, você tinha no máximo os discos que você comprava, né? E a fotografia, o que ela trazia para você? Ela trazia flashes das apresentações ao vivo dos artistas, trazia flashes do modo de estilo deles, sei lá, os Stones chapados num ônibus viajando, né? Os Ramones nas ruas de Nova York com aquele jeito, com aquela roupa, com os jeans rasgados no joelho, né? Então tudo isso trazia assim, uma magia que simplesmente a música, você ouvindo, ela dizia até um certo ponto, né? Music is as much a visual medium as it is a sonic or audio-based art form. Before the advent of recording technology in the recording industry, one had to be physically there, physically present to hear music or see an artist perform. And then in recent history, with the ability to distribute music to the masses via recording, a level of mystery was added to the equation. I always think of my father told me a story about the first time he saw Led Zeppelin in concert in the late 70s. And when he was there waiting for them to come on stage, he didn't know what to expect to walk out of the wings. He had never seen them before, maybe in a grainy photograph, but when that band came out on stage, it was the first time he saw Robert Plant or Jimmy Page. Em 1981, o Queen vem ao Brasil. Eu me lembro como se fosse hoje. De repente, a luz do estádio se apaga, pega a gente de surpresa, aí todo mundo olha para o palco assim. Aí ele está coberto de fumaça, assim, e as luzes começam a se acender, a iluminação do show e a subir. Um efeito incrível que para um garoto de 13 anos era o máximo, porque hoje a gente tem o avanço da tecnologia de iluminação de show é surreal. Mas naquela época, para quem nunca tinha ido num show, no Brasil a gente só tinha tido o quê? Genesis, Alice Cooper e Kiss. Os maiores shows internacionais daquela época eram esses. Aí explode o palco e o Freddie Mercury pula na frente com aquela puta performance que só ele sabia fazer. Vem o Brian May com aqueles riffs de guitarra que ficaram na minha cabeça por anos e anos. Acho que foi naquele momento que eu comecei a entender inconscientemente que eu me tornaria um fotógrafo, porque eu registrei o show inteiro em frames. Eu lembro de fotos de cada momento daquele show. Acho que ali foi o começo de tudo, porque eu descobri que naquele instante eu queria fazer parte do mundo do rock and roll. Eu me lembro no meio dos anos 90, eu acredito, quando começaram os grandes festivais em São Paulo, as grandes bandas vindo, e o Angra também começando a carreira, o Rossi já no palco fazendo as grandes fotos, se especializando e se tornou um dos maiores fotógrafos de shows que a gente tem no Brasil, inclusive com suas fotos sendo usadas aí pelos grandes artistas no mundo afora. Nós começamos nossas carreiras praticamente juntos. Lá na década de 80, eu comecei a tocar guitarra e ele fotografava todo mundo. E desde aquela época ele era o cara da fotografia e se ele era bom em 1980, você imagina em 2000. Cara, eu comecei a notar o mercado, acho que no começo dos anos 80, eu percebi assim, nos anos 70 era tudo muito amador, né? Apesar de ter muitas, dentro do rock, eu tô dizendo, né? Era muito amador, era baseado na boa vontade dos músicos e era só isso, né? Porque não tinha suporte nenhum. Anos 80, com o sucesso do rock nacional, Blitz, Barão Vermelho, você nota uma maior estrutura porque teve um interesse comercial em cima daquela música, então tem mais dinheiro injetado ali, então a coisa começa a se desenvolver. E com isso também, eu fiz o Butinada lá falando da história do punk rock no Brasil,
Em 81 tentaram gravar o Grito Suburbano, gravaram, né? A primeira coletânea de punk, era um negócio absolutamente... não era nem amador, estava engatinhando no Brasil. Os técnicos não sabiam o que era rock pesado, eles não tinham contato com isso, eles gravavam só música gospel, música religiosa, então guitarra distorcida, ninguém sabia o que era isso, era uma nova linguagem. Então, quer dizer, os anos 80 eu acho que se passaram com as pessoas aprendendo a usar o equipamento, porque os equipamentos chegaram no Brasil, na verdade, né? Tinham boas mesas aqui, mas não tinham bons operadores, não tinham bons técnicos. E qualquer boa banda de rock que você conheça aí, a história, você sabe a função e a importância de um bom produtor, de um bom técnico, de um bom fotógrafo, de um bom designer de capa, né? Então, quer dizer, todos esses elementos aí são muito importantes. E no Brasil não tinha. De início eu fazia de tudo, desde stage manager, tudo. Aí o rock estava pegando muito, né? O rock brasileiro naquela época, que eu acho que é onde que começa a mudar um pouco o conceito de produção no Brasil. Que até então você tinha os shows dos figurões, das grandes artistas da MPB, né? E em teatros, em casas de espetáculos e tudo. Não tinha... Com o rock a coisa começou a expandir, a produção começou a expandir. Vários lugares aqui em São Paulo que a gente tinha para fazer show de bandas de rock nacionais. 82 que a coisa explode mesmo, todas as bandas, tinha a Blitz, Rádio Táxi, Barão Vermelho, Roupa Nova, o Hit, todo esse pessoal começou a ter um espaço que não tinha para eles antes, né? Aí começaram a fazer shows. Quando eu comecei a fotografar, a gente não tinha referências de fotógrafo, porque a informação era escassa, né? Então tinha referência de imagens que a gente via e se baseava nelas. Não existia uma escola, praticamente. A profissão de jornalista, de fotojornalista era muito forte, era intensa, mas a de jornalista, de fotógrafo de show praticamente não existia, né? O fotojornalista que cobria o crime na rua, o futebol, fazia o show também. Então não existia muito esse segmento, né? Então a gente que meio que criou isso. E a escola era à noite. A gente saía à noite para fotografar todos os shows das bandas que eram amigos ou não, num circuito de São Paulo, bandas iniciantes, lugares pequenos, iluminação ruim. E era uma vitória quando se tirava fotos boas, porque as condições eram péssimas. Tanto ele quanto o meu trabalho, quando a gente começou a falar e a gostar daquilo que a gente fazia, não existia o rock and roll no Brasil. A gente começou esse movimento, cada um da sua maneira. As bandas tocando, os roadies, nem se falava de road ou de bandas, né? De circuito, do circuito mundial do rock passar pelo Brasil. Achava-se que não se tinha mercado para isso, que isso não era, entre aspas, uma profissão, e era. A gente amava aquilo e a partir daquilo também a gente podia ganhar grana fazendo aquilo que a gente amava. Isso era muito legal. O rock explodiu, né, nos anos 80, aí começaram a vir os artistas para o Brasil. Eu lembro que era a época do punk, né, do punk rock. A gente fez o Peel, que o Sex Pistols já tinha acabado, Susie and the Banshees vinha muito para o Brasil, Echo and the Bunnymen, Simple Minds, todas aquelas que era o rock inglês, era o punk, era o rock do momento na época. Começaram a vir para o Brasil e no início era difícil, cara. O primeiro rider gringo que eu peguei na minha mão, eu falei, caramba, eles estão pedindo para me fazer um restaurante aqui. Eu acho que a grande evolução que aconteceu no show business foi em 1985 com o primeiro Rock in Rio. Eu acho que daquele momento em diante que percebeu-se, né, que o Brasil realmente tinha um potencial incrível para o show business, principalmente com um público enorme, né, que apareceu naquele festival, e mostrando ali o grande potencial que o Brasil tinha e definitivamente virar rota mesmo, né, de shows grandes, de grandes festivais, como tem até hoje o próprio Rock in Rio e o Lollapalooza e outros festivais também que são super importantes para a cena da música em geral, né, do rock principalmente, e também para fomentar o novo e trazer oportunidade para novas bandas, né.
Aí começou a desenvolver o que não só pessoal como empresas, né? As empresas começaram a ter necessariamente que dar um salto mais para frente. Nós tínhamos boas empresas de som naquela época, eu lembro nos anos 80, início dos anos 80, tínhamos 2, 3 boas empresas de som, mas tudo muito limitado. Não tínhamos empresa de backline. E aos poucos fomos evoluindo todo mundo, de produção, de iluminação, as empresas de luz, as empresas de som. Com a demanda toda cada vez mais intensa, com os shows chegando no Brasil e as bandas cada vez mais também, porque as bandas começavam a ter... A demanda delas também era maior, cada vez maior. A gente precisou começar a tornar tudo mais profissional, em todos os segmentos. Os festivais foram muito importantes na minha carreira. Festivais de rock, como Monsters of Rock, como Hollywood Rock, Skol Rock. Todos esses festivais eu fui o fotógrafo oficial. Lollapalooza agora. Porque você tem que... a gente trabalha muito, desde o começo, quando começa a ser montado o palco, todo lugar onde vai ser o show, seja no Pacaembu, seja no Morumbi, no Sambódromo aqui de São Paulo, no AMB. Então esse trabalho de acompanhamento ensina muito pra gente também. Você vê quando o palco começa a subir, quando começa a trabalhar toda a segurança, a cobertura do piso, os equipamentos entrando, primeiro entra a luz, os caras montam toda a estrutura de iluminação, aí vem os técnicos, vêm trazer o equipamento de PA, que é as caixas que saem o som no palco. Depois vem o backline, que é o equipamento em si da banda, que tem a bateria, os amplificadores da banda. Tudo isso entrando, toda a parte de backstage sendo montada, toda aquela riqueza de detalhes, essa atmosfera do rock é incrível. Isso também faz todas essas imagens serem muito ricas, né? Fecha um ciclo. E no começo não existiam profissionais, nem na fotografia e nem os profissionais de produção de show, né? Então foi muito bacana eu começar nesses primeiros festivais e ver todo esse profissionalismo acontecendo, crescendo, esses brasileiros aprendendo a trabalhar com os gringos e às vezes até ensinando os gringos, né? Porque hoje a gente tem equipe brasileira no mundo todo trabalhando. E as nossas equipes de produção, eu acho que eu posso dizer que se não são iguais, podem até ser melhores do que algumas das equipes que vêm para o Brasil. A dificuldade que tínhamos quando se entrava num Morumbi, quando se entrava num Pacaembu, por exemplo, para a gente fazer o Monsters of Rock, a gente entrava ali e a gente não sabia o que a gente ia encontrar, né? Por exemplo, o palco nada mais era do que feito eram andaimes, né? E a gente tinha que entender isso, precisava de uma engenharia para poder suportar luz, para poder suportar som. E isso amedrontava muito. Mas a força de vontade e o profissionalismo das pessoas, querendo realmente entregar um trabalho bonito, fez com que a gente superasse essas dificuldades e acabava entregando um show maravilhoso. Profissionalizou muito. Inclusive para as bandas de fora também, né? Antigamente era muito mais difícil dar a infraestrutura necessária para um show. Hoje eu vejo que se tornou algo mais natural. Por isso que o Brasil acabou entrando também na rota oficial dessas bandas, né? Ficou viável. Os caras não vêm aqui e se deparam com uma selva, eles se deparam aqui com casas razoáveis de show, um equipamento decente, um bom público, um público bem, né, que enaltece o artista. Hoje grandes produções, como a gente acabou de ver, a produção do U2,
como o Festival Lollapalooza, seria muito difícil de pensá-los há 20, 25 anos atrás, né? Isso aí a gente leva em consideração fornecedores, mão de obra, venue, hoje existe já todo um expertise implantado na nossa região, Brasil, Chile, Argentina, pronto para receber qualquer tipo de evento nos padrões dos Estados Unidos e da Europa. Hoje você tem, assim, falando um pouco de antigamente, você não tinha essa fartura de bandas e de festivais que aconteciam no Brasil, né, com esse nível. Tipo, hoje a gente tem festival que... Melhor, não sei, é que eu sou brasileiro, eu acho que brasileiro é tudo mais legal que tu lá fora. Você tem festivais hoje que são melhor que lá fora. Tipo, você pega um Lollapalooza, você pega um Rock in Rio, e tem um fator, né, são os brasileiros, né, que torna qualquer festival o mais legal do mundo, né, porque as pessoas são mais bonitas, são mais animadas, mais felizes, mais contentes, reação muito mais especial. Então você tem um lado profissional lindo, top, que é igual ou melhor que o mundo inteiro. Esse é o dia de hoje. Mas com algumas restrições também que é um pouco mais, assim, tipo, um pouco de facilidades a mais que eu acho que deveriam ter mais dificuldades para tornar a coisa mais charmosa. E antigamente você tinha toda uma dificuldade que fazia você fazer algumas coisas interessantes que você não tinha antigamente, que você tinha que fazer a coisa acontecer. Acho que o que mudou de lá para cá foi os artistas perceberem a região da América do Sul como uma região onde eles têm que se apresentar, sempre, em cada disco, em cada ciclo. Não como algo extravagante ou diferente, faz parte, é business, é um mercado importante, é um mercado, em alguns casos, pode ser até o principal mercado da banda, né? Um dos principais mercados da banda. E elas costumam vir para cá mais constantemente do que no passado. Tudo melhorou, né? Tudo melhorou. Os estádios, os locais de show, as venues são melhores, os equipamentos são melhores. A distância da realidade da América do Sul para o continente norte-americano e Europa diminuiu, no que se refere a hotel, a transporte, a equipamento. Então, a aventura que era fazer um show há 20 anos atrás, para o que é hoje, acho que esse gap diminuiu muito dos mercados, né? A gente hoje está muito mais globalizado no que se refere também ao segmento de entretenimento. Hoje o Brasil faz parte fundamental do roteiro das grandes produções de shows internacionais. Todas as bandas do mundo praticamente têm que passar aqui pelo Brasil. Tem bandas que vêm quase todo ano, tem bandas que modificam ou criam uma turnê pela América do Sul para passar pelo Brasil. Só que a diferença é que agora nós temos profissionais para suprir a demanda dessas grandes equipes e produtoras em todas as áreas. Nós temos profissionais desde para montar um camarim, de palco, de luz, de som, da melhor qualidade. Profissionais brasileiros que inclusive trabalham no exterior, têm equipes de iluminação, de áudio, que fornecem equipamentos e mão de obra para a América Latina inteira. Então o cara amarra uma turnê pela América Latina, às vezes a equipe de segurança, de produtor, até de roads, a equipe é brasileira. A iluminação é brasileira. Isso é muito bacana. Falando em fotografia, então, hoje em dia nós temos profissionais dedicados exclusivamente a show. O nível da fotografia brasileira, desse segmento, cresceu de maneira que é totalmente desnecessário uma banda gringa trazer um fotógrafo de fora. A gente consegue suprir muito bem a necessidade deles. E não só internacional, né? Cresceu muito também o trabalho em torno da música brasileira. Tem fotógrafos que passam o ano inteiro trabalhando com artistas, produzindo desde capa, fotografando shows, fazendo turnês, ensaios. As bandas novas também geram muita demanda. O mercado ficou forte em relação à fotografia, em relação aos fotógrafos brasileiros que se dedicam exclusivamente à música.
de uma certa maneira, aquilo era cobrado da gente. A gente tinha outras referências a ser seguidas e que a gente precisava ser melhor. Eu acho que é isso, né, que a gente persegue, e eu acho que é isso que o Marcelo também perseguiu. E o legal é que ele nunca deixou de fazer aquilo que gostava, mesmo se estava no auge ou não estava no auge. Isso é outra coisa muito legal. Não era modismo para o Marcelo e nem era legal ser um fotógrafo que acompanhava shows e banda. Fora isso, o vínculo que ele tinha com todo o circuito. Não só com as bandas, mas com as rádios, com as pessoas. Ele tem muita estrada, ele fotografou muita banda na estrada, fotografou muita banda posando. Então ele conhece a banda, ele sabe. E ele é um cara que, eu não sei se chegaram, alguém comentou isso, mas ele é um bom compositor. Ele tem música com o Capital, ele teve música com o Viper. Então ele é um cara que não só ele está ali atrás da câmera tal, como ele é um cara que às vezes também participa, compõe e tal. Então eu acho que cria traz para a personalidade do Marcelo não só um componente assim do fotógrafo, mas o cara também que participa ali do dia a dia da banda e consegue entender como é que funciona toda essa engrenagem do rock and roll, essa máquina do rock and roll. Uma parte fundamental da escola do fotógrafo de música, fotógrafo de rock, é a estrada. Você ir para a estrada com uma banda te traz uma vivência que é a única maneira de você realmente compreender o que é o mundo do rock, né? Porque acho que as pessoas pensam que a vida de uma banda de sucesso na estrada é só show, é só glamour, é só ficar nos melhores hotéis, tem as melhores refeições, assim, mas o Brasil ele é muito grande e não tem essa estrutura toda que tem em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, as grandes capitais, né? Mas é muito divertido. Além de tudo, é muito divertido, porque você imagina que quando você está na estrada com uma banda, você vira parte de uma família, né? É uma família completamente diferente, irreverente. Rola muita bagunça, muita tiração de sarro. Mas você também acompanha, às vezes, o surgimento de uma música, não é? O surgimento de uma coisa que eles levam para o show à noite. Os caras resolvem o set list do que vão tocar, discutem como foi o show anterior. E toda essa vivência de estrada depois é traduzida num resultado incrível de fotografia, né? Porque além de você ter mais intimidade com os caras da banda, eles relaxarem com você estar em volta no palco, né? Porque o palco é um lugar sagrado, né? Na hora do show, os caras não querem ninguém para atrapalhar a movimentação, para atrapalhar o que acontece durante o show. Então você vira parte desse organismo vivo e a coisa rola muito mais legal. Os resultados das imagens são bem mais bacanas. Então, Marcelo Rossi é um dos fotógrafos mais rock and roll do Brasil, né? Um talento fantástico e é um grande privilégio você ter um olhar tão especial sobre a tua trajetória, porque o Marcelo ele é testemunha da nossa trajetória, da nossa história. Em vários momentos ele esteve com a gente, ele flagrou a gente em diversos momentos. Isso é um grande privilégio, porque você tem um olhar criativo, artístico, astuto, né, preciso, talentoso sobre você, interpretando, levando isso para o público. Esse, sem dúvida, é o maior privilégio que você pode ter. E o Marcelo tem esse olho. O registro que ele faz da plateia, desde a chegada do público, como encostar na barricada, o espírito que o fã, tá, ele capta isso com uma sutileza muito grande. Eu trabalho com o Marcelo há muito tempo, acompanho o trabalho do Marcelo há muito tempo, do rock nacional, da época de Camisa de Vênus, de Lobão, dessa turma toda, quando estava chegando o rock no Brasil,
ao rock internacional quando começou a chegar no Brasil, os aniversários da 89, a Close Up Planet, a todos os Monsters of Rock, era um registro da primeira peça que se chegava ao estádio ao último cadeado que se fechava quando esse caminhão saía do estádio. Então, a história do Marcelo no rock and roll no Brasil, para mim, é um dos registros mais extensos que eu conheço. Bom, é impossível contar a história da 89, né, sem contar a história do Marcelo Rossi. A história da 89 começou em 85, quando era raríssimo a vinda de bandas de rock para o Brasil. A gente já tinha tido poucas bandas grandes no Brasil, como Queen, o Kiss, né? Nos shows memoráveis no Morumbi. Mas eu me lembro, quando eu conheci o Marcelo, a rádio não tinha um fotógrafo, não tinha um acervo também de fotografia. E foi pra gente um casamento perfeito, né? Porque como a rádio não tem imagem, é claro, né? O Marcelo conseguia transformar as suas fotografias em momentos inesquecíveis para a história da 89. This is the man, and he's the guy who was there in the beginning when we came here as the Ramones, and he was there in the front, and we always liked his photos, we always liked him being with us. He was like the resident photographer for us here in Brazil, and it's always a pleasure to see the work that he's done afterwards, because he knows exactly what to do, where to catch the action, where to stand, the lighting, and the excitement. So, you know, we've known each other for years, and I hope he continues. And everyone I know that has come into contact with him always says great things about his photography. A good friend of mine in New York, Bob Gruen, who did some work with my first band, Dust, and later on with the Ramones, complimented him very highly on his work, and he is a very well-known, respected photographer in America. So we all live in one world now, and Marcello's one of the guys who's right there, and it's always a pleasure to see him, and that's it. Se não me engano, acho que foi em 94, 95, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu estava no CBGBs, que ainda existia, e tava o Joey Ramone, era uma festa, eu não me lembro do que era, tava o Bob e tal, e aí eu cruzei o Marcelo e tal, e ele já tava lá nos, tipo nos backstages também, fotografando a movimentação por trás, não só o que estava ocorrendo no palco, mas todo o que estava ocorrendo ali por trás também, né? Que eu acho muito importante isso do fotógrafo também, ele participar de toda a movimentação do show, da montagem do show, para ele entender todo o mecanismo de tudo, né? Porque ele é uma parte da banda também, ele faz parte da banda. Quando ele vai para fotografar aquela banda, ele faz parte da banda, só que ele é como tipo um ghost. Hi, I'm Bob Gruen from New York, and I'm a rock and roll photographer. I'm here in Sao Paulo today for the exhibit Let's Rock. A really great exhibit, includes a lot of my photos and also some great photos of Marcelo. They made really nice exhibits for us.
And so I got a chance to look at Marcelo's pictures, and I think they're really great. I think they really capture the moment. I think he's got a great talent for getting down in the crowd, in the excitement, and capturing the moment, the way it looks from the audience, the way it looks if you were there. And you look at the photos and you feel that you were in the crowd and you're actually looking at the show. And that's a real talent. It's very hard to be in the middle of a crowd where everybody's banging around and jumping on top of each other, and to be able to take a photo and to be able to think straight and to keep, you know, the technical sides of photography in mind, and to get the right shots and to come out and it's not just a matter of getting just the right moment. You have to get the right moment, but you also have to get the right angle, and you have to know where to be before something happens. And I think Marcelo's got a great talent for doing that, because he seems to get the right moment a lot of times. And also the proportion is right. You don't just hold the camera and snap it. You have to look and see where the people are in the picture, where the light is falling, you know, how the picture is lining up, where the large areas and the dark areas. And so there's a lot about the proportions and the, you know, the style of the photo that I really like. And I think Marcelo's doing a great job. Hoje em dia, com todo mundo tirando foto no Instagram, o cara tira uma foto bacana com o celular, posta no Instagram e a foto fica sensacional. Só que a foto fica desse tamanho, na verdade, você vê ela num outro tipo de realidade. Então, talvez pareça fácil fotografar um show, porque a gente está num lugar privilegiado, tem um equipamento de primeira linha, mas não é assim tão simples, né? Porque quando você está na frente do palco, você tem muita pressão. Você tem, às vezes, de 1 a 3 músicas só para fotografar. Você tem um monte de fotógrafos junto disputando o melhor lugar. Você tem a pressão dos gringos ou da produção local. Para você não pode, às vezes, passar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Você não pode se afastar. Às vezes o palco é muito alto para você pegar o artista, você teria que se afastar mais, você não pode, você tem que usar muito da criatividade. E fora toda a parte técnica, porque quando você fotografa um show, ele tem menos luz do que a gente tem nesse ambiente, por exemplo. Aqui nós temos a luz do dia, é muito fácil de fotografar. Num ambiente de show, a luz é diminuta e ela muda constantemente. Tem movimento do artista, tem fumaça, às vezes o artista está num lugar escuro e você tem que combinar toda a velocidade, a abertura da câmera para pegar o melhor momento e fazer uma foto que fique bacana. Então a cabeça do profissional de fotografia de show, ela tem que ser muito ágil, tem que ser muito rápida. A gente tem que pensar muito rápido e ter uma intimidade muito grande com a câmera. Ninguém fotografa o show no modo automático, como você faz com o celular. Então é uma coisa bem complicada. Eu diria que a melhor escola que eu tive em relação a isso foi fotografar com filme. Quando eu comecei muitos anos atrás, não existia câmera digital. Então você não podia fotografar e ver o que você captou. Então você tinha um filme de no máximo 36 poses, você fotografava e imaginava que pegou ou não a melhor foto. Então ia muito da intuição, da criatividade e da agilidade. Imagina você nesse ambiente que eu acabei de descrever, um monte de gente, mas o público todo ensandecido atrás, tudo aquilo tirando a tua atenção, você tem que parar, focar, pensar no artista, controlar a câmera e ainda ter 36 fotos para não errar. E se acabar o filme, você tem que abrir a máquina, trocar o filme, colocar outro. Era muita coisa. Isso foi uma grande escola, né? E eu apanhei muito, mas eu aprendi bastante. E hoje em dia fica fácil, porque você fotografa, tem a câmera toda profissional, mas você tem ali o LCD, o visor para ver a foto que você fez. E você pode tirar 4.000 fotos num show para escolher a melhor. Não que isso seja a solução, o ideal é você tirar menos e ter mais qualidade. Mas é muito importante isso na fotografia. A escola, além de eu ter sido... Eu desenhar quando criança, eu pintava, eu desenhava, eu fiz curso de artes, que me deu muita noção sobre luz e sombra, que isso é muito importante na fotografia, que basicamente o que você capta na fotografia é a luz e a sombra, né? Então eu tinha uma noção bem bacana com relação a isso. Então ficou fácil.
one of those artists that almost their work is, Marcelo's photography is so good that it's almost gotten away from him. It's something that happens in art. People will come to know the art itself so well that they won't know who is behind it. I think a lot of people could probably know the photo of Johnny Cash, flipping off the camera, but I'm not sure everyone would be able to say that's a Jim Marshall photograph. And there's this level of sort of talent where that happens because people treasure the work so much, and the work spreads, especially nowadays with social media, that there's this level of talent that the work can take on a life of its own. And Marcelo is one of those talents where you see some of his vast catalog, and you see a certain image, and you go, oh, that's one of yours? Oh, I didn't know. Yeah, that's what kind of photographer Marcelo is. He's that good. And when you travel as a photographer, you travel to different parts of the world, there's certain photographers who kind of have territory. It's like their turf, and you go down to South America and it's Marcelo's turf. But he couldn't be more hospitable and awesome. And I'm honored to know him. A gente fez muitos trabalhos juntos, tanto no Angra, com sessões de fotos dos shows, e depois o Rossi não deixou que sua arte ficasse só na fotografia, ele expandiu seus horizontes para os vídeos e também para a publicidade, né, que ele tem se destacado bastante. O Marcelo tem uma carreira incrível e eu fico feliz de partilhar com ele vários sucessos da carreira dele, com as minhas conquistas também. Por exemplo, o meu primeiro CD solo, as sessões de fotos todas, a arte da capa. Ele também é um grande, faz as capas de vários DVDs, de vários CDs, grande artista, grande design de capas de álbuns. Eu lembro com ele lá pra trás, nos primeiros trabalhos mais assim, direto com o Rossi, a gente no viaduto da Santa Efigênia, né, com aquelas armações de ferro do viaduto, e a gente fazendo algumas fotos durante o dia com a galera circulando, que era para umas fotos com guitarra. Então ali foi um dos primeiros trabalhos assim, próximo com o Rossi, no meio dos anos 90, nem me lembro o ano. Bom, falar do Marcelo Rossi para mim é muito fácil. Um amigo de muitos anos, meu padrinho de casamento, e como fotógrafo realmente ele é um talento. Já fez 2 capas do Terço e contribuiu com outras capas. Todo o material fotográfico da minha carreira, ele que sempre fez, e fez muitas capas de discos que vários artistas amigos nossos que eu conheço. E, enfim, o trabalho fotográfico dele é realmente uma coisa muito diferente, né? Porque a maneira como ele capta, porque ele também é músico, ele é compositor, então assim, ele tem uma visão muito impressionante, né, de toda essa nossa visão do rock and roll que todo músico tem, o Marcelo tem. Então quando ele capta uma foto de um show de rock, ele capta como o roqueiro gostaria de ser fotografado, né? Como o artista gostaria de ser fotografado. Então eu acho isso muito importante, né? Principalmente um fotógrafo que se dedica muito à fotografia de artistas, né? Então o Marcelo para mim realmente é um ícone, né, dessa área. E aprecio demais o trabalho dele, sou fã do Marcelo. A imagem, a música, sempre já estava escrito que um dia elas se uniriam para sempre, né?
E aí começa a surgir o trabalho dos fotógrafos ao longo da história da música, do disco. Isso é bem interessante, tanto nos Estados Unidos como em todos os países. O fotógrafo fazendo parte do momento final do trabalho, quando você elabora a capa, quando você elabora o material de divulgação, para sair nos jornais, para fazer cartazes, enfim, dá visibilidade. Então o fotógrafo passou a ser um elemento fundamental na vida do artista. A gente tem um dos casos mais específicos, mais fantásticos, é da fotógrafa dos Beatles, né? Que bolou aquelas fotos deles nos trens, criou a imagem deles, né? A partir dali, daquele momento, então a fotografia passou a ser fundamental, né? A foto, tem uma foto do The Who, guitarrista do The Who, aquele pulo que ele dá, é emblemático, enfim, fotos que ficaram conhecidíssimas. O fotógrafo passou realmente a ser muito importante dentro da música. Aqui no Brasil não foi diferente, né? Desde quando eu cheguei, no final dos anos 60, começo dos anos 70, com a minha carreira, grandes fotógrafos de capas de disco e desse material vão se revezando, de Cristiano Mascaro, e aí veio Pena Prearo. Eu não lembro o nome de todo mundo, ainda tem uma injustiça que se comete, porque eles se aproximaram muito, eles passaram a fazer parte da vida da gente. Eu sempre fui muito ligado nessa coisa da parte visual da música, né? Da capa. O LP era grande, bom para fazer coisa. Era um espaço para também você passar uma mensagem que você estava querendo dizer, né? Eu sempre gostei muito das minhas capas. O Elifas Andreato fez capa para mim, ganhamos prêmio até com a capa. Mas a velha e boa fotografia tem que estar sempre presente. E depois, uns anos para cá, eu me encontrei com o Marcelo, né? O Marcelo estava começando também a carreira dele, e eu gostei muito das fotos dele, da maneira dele atuar, da cabeça dele. E começamos a trabalhar juntos. Quando eu vou fazer a capa de alguma banda, de algum artista, eu faço questão de conhecer a música, de conhecer as letras, de conhecer o conceito do trabalho, de vivenciar a pré-produção, os ensaios, ficar com eles no estúdio durante a gravação. Não só para fazer um making-off, mas para me fazer um tipo de imersão dentro do que vai ser esse trabalho, não é? Porque aí você tem como traduzir tudo isso no melhor conceito possível das imagens que vão ser usadas na capa e na divulgação. É um mergulho dentro da alma da banda, né? E você meio que vira uma parte, é aquela história, você faz parte do todo e consegue traduzir um resultado muito mais legítimo e verdadeiro. Porque o rock and roll, ele não mente, né? O rock, você pode ver que teve várias tentativas na história de se criar bandas de rock. Ah, vamos juntar esses caras, são bacanas, esse toca bem, aquele é bonitinho, vamos fazer essa banda. Essa verdade não passa. O rock and roll é uma coisa que é uma química. Quando a banda está junta, quando a banda está no palco, tem uma cola, tem uma mística que une esses caras numa performance, e aí passa uma verdade que você sente no subconsciente. Você gosta, sente aquela energia toda, e isso ninguém consegue fazer isso de uma maneira forçada ou fake. Então a verdade da banda é uma só. Então o conceito de quando eu vou fazer um trabalho como uma capa de disco, como uma gravação de DVD e tudo, a gente tem que estar imerso na atmosfera da banda. When I grew up, we listened to CDs.
the late 80s, early 90s. And you'd go out and go to the music store and buy your CD, bring it home, tear open the packaging. And I always, I was almost more excited to open the liner notes, which accompanied the CD, to see if there were photographs of the band that I had never seen. Because then you would see photos in magazines, maybe posters, maybe television. So it was really exciting to possibly see some candid photos of the band that you'd never seen before. And I remember it was always really disappointing if the liner notes were kind of lame. But if they weren't, if it was this trove of all this candid photography that you'd maybe never seen photos of backstage or the recording or the band at home, it was just awesome because music is so important in people's lives that the artists become equally, if not more important, because music can make you feel great, but if you've ever gone through a really tough time personally, sometimes a song or an album can help you through that, and then this connection develops between the listener and the artist. And photography is so important at the same time because it's a way of bringing you that much closer to the artist, to this person that's maybe done this amazing personal service for you, even though they don't know it. Olha, eu acompanho o trabalho do Marcelo desde mais ou menos o meio dos anos 90. A gente começou a se cruzar muito nos shows, ele estava sempre fotografando e depois ele fez um pequeno livro, ainda no final dos anos 90, que tem muitas fotos bacanas. Ele é um cara que vive o rock and roll e o rock and roll no palco, principalmente, mas é lógico que com todos os bastidores e toda aquela coisa, todo esse universo dos artistas do rock and roll. E ele é um cara que gosta desse tipo de música, então você vê que ele está nos shows não só para fotografar, mas também para curtir o som. E eu acho que isso passa na fotografia, porque a emoção que a gente tem quando a gente está fazendo o trabalho da gente, ela passa e isso está nas fotos. O prazer dele de ver aquele momento específico do show. E é engraçado como eu estava vendo várias fotos do trabalho dele. Ele pega momentos muito intensos da relação do artista com a plateia, que é uma coisa que só você como espectador, na verdade, pode ficar pensando. Se você estiver pensando só pelo lado do artista, a hora que ele vai estar bonito, a hora que ele vai estar, que a luz vai estar mais linda, apesar de que tem fotos dele que tem a iluminação do show, pega num momento deslumbrante, mas tem muito da comunicação do artista com a plateia, e eu acho que isso é muito da característica do trabalho dele. É muito bacana. A fotografia de show só é legal mesmo quando ela te transporta para o momento do show. Quando você vai no show, você está na plateia e você está lá, o teu artista preferido, naquele momento bacana que você está curtindo, e se vocês estão trocando essa energia, essa é a hora de registrar a foto, porque isso cria uma magia que é a essência do rock and roll e do show ao vivo. Aí quando você consegue transportar isso para a foto, quem está vendo a foto sente essa verdade, né? Então é uma coisa quase que inconsciente. Você olha para uma foto que foi tirada num momento desse, você se transporta para o show. Por isso que a característica principal do meu trabalho de fotografia de show é essa, é levar o público para o show, mesmo se ele está presente. Pô, é muito importante, assim, quando você faz um show e tem uma reação de um público forte, né? Assim, isso te alimenta, né? Porque você tá vendo que as suas ideias, a sua melodia, o que você tá cantando, tá tendo um respaldo forte. E isso faz você ficar mais animado, se entregar mais ainda pro público, né? E eu acho que quando um fotógrafo consegue captar
essa movimentação, essa troca de energia, né, no recinto de onde está sendo esse espetáculo, é fantástico também. É aquela coisa, capta aquele momento e aquilo entra para a história, né? Aquilo fica para a história. Por isso que é importante ter o registro da fotografia. Porque a imagem também, tudo bem, ela anda, ela vai, né? E é importante também, mas a fotografia, ela para e fica. E é aquela imagem, né? Aquela imagem. Vamos lá! Rock in Rio! 1, 2, 3! Mais uma garantia! Uma coisa me salta aos olhos, que é o seguinte: a gente já trabalhou muito com fotógrafos consagrados, conhecidos, mais do mundo ou da moda ou do mundo publicitário. E sempre dá errado. Então eu acredito que esses grandes nomes da publicidade e do mundo da moda, eles estão ligados a um aspecto talvez cosmético ou superficial, ou, pela própria natureza do que eles estão vendendo. Estão acostumados a vender roupa, a vender beleza, talvez, ou um produto. E eu acho que fotografar rock and roll é muito mais do que isso. Acho que fotografar rock and roll é fotografar atitude, fotografar alma. São coisas que não tá na roupa, não tá... não é um produto como um outro qualquer. Você não está vendendo uma garrafa de Coca-Cola, você não está vendendo o bonitinho que está na capa de alguma revista de moda ou algo assim. Hey, this is Steven Tyler with M. Rossi here. Plays the best rock and roll. Uma coisa que é muito gratificante para mim, na minha carreira, é esse relacionamento com artistas de todos os níveis, seja de uma banda nova, que está começando agora, seja o Ozzy Osbourne, o Steven Tyler, ou o Capital Inicial, o Frejá. Quando a gente entende o nosso lugar no meio de uma produção como um show do Black Sabbath, onde eu trabalhei com o Ozzy fazendo o meet and greet dele com os fãs, e você entende que tem momentos em que você precisa ser completamente profissional, embora você idolatre, né, o artista, e tem momentos que você pode se dar ao luxo de ser um pouco mais amistoso, né, de entender até onde você pode ir e se tornar até um amigo de um dos seus ídolos. Mas tudo tem que ser com muito tato, né, porque esses artistas, eles são muito assediados, né, e embora quando você vê um artista a vida inteira, você imagina quando você vai encontrar o cara que ele já é um amigo seu, de tanto que você ouviu a música, viu foto, viu o clipe, você gosta do cara pra caramba, você sente que o cara já é um amigo seu, mas a coisa não é bem assim. E quando a gente é profissional, quando a gente está trabalhando no show business, seja em fotografia, em produção, você tem que saber o seu lugar. E as coisas acontecem naturalmente, de você ter uma amizade como eu tenho há mais de 18, 20 anos com o Mark Ramone, com o Dinho do Capital. Acho que é a primeira pessoa do show business que eu me relacionei, que a gente fez tudo juntos, né? Além de sermos excelentes amigos de 30 anos quase. O Louro Jones, que é meu parceiro eterno de composições, guitarrista do Capital Inicial.
E tantos outros artistas que eu conheço e que posso dizer que são amigos. Mas assim, o mais importante é realmente você saber o teu lugar no trabalho. Você não pode estar dentro do camarim e aproveitar certos momentos para tirar fotos que não condizem com a postura e a imagem que o artista tem que ter para transparecer. Você tem que saber respeitar certos limites. E a coisa da amizade é isso, porque quando você é amigo de alguém, você não quer embaraçar uma pessoa, né? E eu não sou paparazzi a ponto de tirar foto de alguém numa situação constrangedora e querer faturar com isso, jamais. Eu acho isso muito feio, não faz parte de mim. Me faz até lembrar uma história, por exemplo, o Bob Gruen, que me contou essa história, que ele estava no Natal, na casa do John Lennon, e aí estava ele, a Yoko, o John, e aí, de repente, quem surgiu? Surgiu o Paul McCartney. E naquela época eles não estavam se falando, fazia muito tempo que não se falavam, e era Natal, aí trouxeram vinho e tal, e o Bob falou, nossa, eu tô louco para tirar essa foto. E ele soube respeitar aquele momento do artista, da pessoa acima de tudo. Muito mais do que o artista, assim, da pessoa, com uma amizade, aquela amizade. Falou, nossa, teria sido aquela foto que New York Post, Daily News, todo mundo ia querer comprar, mas, e aí eu ganhei não só o respeito do artista, mas como a confiança, que é muito importante. É muito importante, eu acho, o artista ter essa confiança no fotógrafo também, de saber que o fotógrafo entende o estilo do artista, o que ele quer passar. A minha história do Marcelo vai muitos anos para trás. Eu conheci o Marcelo, eu acho, por volta de 88, então nos tornamos amigos imediatamente e desde então nós mantemos contato, nós trabalhamos juntos, ele já nos fotografou inúmeras vezes, tanto para capas de discos quanto shows, o que você puder imaginar de material gráfico, promocional, a gente já fez com o Marcelo. Mas eu destacaria sobretudo que ele é um grande amigo nosso. Eu acho que, de um modo geral, são raras as vezes que você consegue sequer manter um amigo durante tantos tempos, cara. Durante 25 anos você manter a amizade de alguém. É o caso do Marcelo, ele é amigo não só meu, como da banda inteira, do Capital Inicial inteiro. É uma pessoa muito querida, cara. Ele nos ajuda muito, a gente ajuda ele quando ele precisa de algum favor, a gente também vai lá e comparece. Então, em termos pessoais, nós somos muito próximos. Bom, a fotografia no Brasil é uma coisa muito interessante, porque eu tenho 40 discos gravados e já fiz capa de disco em todos os lugares do planeta, né? E uma vez em São Paulo, eu tive a felicidade de conhecer um grande fotógrafo que chama-se Marcelo Rossi. E fizemos algumas fotos para algumas propagandas de revistas e a partir daí viramos amigos e ele começou a me fotografar também em algumas outras ocasiões. A fotografia no Brasil, ela hoje é de primeira classe, porque existem fotógrafos como Marcelo Rossi e outros fotógrafos também, mas você, Marcelo, é muito especial. A sua sensibilidade com a câmera na mão, como você coordena, como você me dirigia fazendo as fotos, era maravilhoso, né? Era maravilhoso e ainda será, muitas vezes, porque eu tenho certeza que você vai me fotografar ainda muitas vezes. Um beijo, tudo de bom. O Marcelo Rossi foi provavelmente o primeiro profissional de fotografia de música ao vivo no Brasil. Se não foi o primeiro, é um pioneiro de qualquer maneira. Qualquer show que eu esteja trabalhando, ele aparece, ele é profissional, é discreto, ele faz o que ele tem que fazer sem tentar aparecer mais do que o músico ou do que o profissional que está em cima do palco. Cara, eu tenho um livro dele, qualquer artista que você imaginar que passou em qualquer palco, tem uma fotinha lá. É um batalhador, ótima pessoa e um grande amigo. Uma curiosidade
eu e o Marcelo, a gente vive trabalhando nos mesmos shows, eu cuidando da parte de produção, ele fazendo as imagens. A gente já viveu muita coisa curiosa, muita coisa engraçada. O Marcelo está sempre... Enfim, ele tem um passe vitalício, uma credencial vitalícia para caminhar pelo backstage, pela área de trabalho, por trás do palco, pelos camarins. Ele tem uma puta afinidade com um monte de música, um monte de banda, um monte de artista. Isso é muito legal, porque acredito que isso faz com que ele consiga as imagens incríveis das bandas nos palcos ou fora deles. E pô, é um prazer chegar num show, chegar num evento, numa produção e saber que o Marcelo está ali trabalhando. A gente se diverte bastante, como eu já disse. E, pô, é um cara que tem um belo caminho já trilhado e um belo caminho pela frente, muita foto para fazer, muita foto para tirar. E, pô, é isso. Eu tenho o prazer, né, de poder trabalhar com ele em várias empresas que nós participamos juntos. Inclusive, muitas delas foi ele quem me indicou. Ou seja, ele é um grande parceiro, não só de amizade, como parceiro comercial. E eu tento fazer o mesmo em qualquer empresa que eu esteja e ele não participe. Quando o assunto é vamos fazer a sessão de foto, eu falo, tem que ser com o Marcelo. Então, pra gente é uma honra ter um cara, um fotógrafo tão bom, tão profissional quanto o Marcelo. E eu fico muito feliz da história da 89, né, ser clicada e contada por um cara como o Marcelo Rossi. É um amigo de longa data, profissional exemplar mesmo. E o Brasil ganhou muito de ter um profissional como o Marcelo, de poder retratar shows, tanto shows nacionais como shows internacionais, com uma qualidade de primeiro mundo em todos os sentidos. Marcelo é um cara, assim, primeiro que ele é um guerreiro, porque assim, o cara segmentar a categoria dele no Brasil, ele é um fotógrafo especializado em rock reconhecido no mundo. É muito difícil você fazer isso. Isso é um negócio, no Brasil é muito coisa, porque o cara ele tem que fotografar outras coisas. E é um cara que tem atitude, é um cara que fotografa o rock and roll, né? Eu sei que ele tem oportunidades, várias outras, de fazer outras coisas, mas o cara que gosta e fotografa só o que ele quer. São para poucos isso. Tá? O Marcelo já fotografou várias vezes o nosso festival. E ele sempre clica coisas que eu não estou vendo. E ele sempre pega coisas, reações de pessoas, e o lado rock and roll do meu festival, que tem bastante lado, que sempre me surpreende. Várias vezes que eu estava no palco, lá no meio, e vários outros fotógrafos de imagem que traziam para mim, nunca retratavam coisas tão especiais como o Marcelo sempre fez. Entendeu? Então, para mim, assim, eu acho que é um cara diferenciado, é um guerreiro que escolheu um segmento e não abre mão desse segmento. Não vai abrir, pelo visto, né? O nível é altíssimo, a atitude, o conceito, tá? E ele não deixa o rock and roll morrer nesse país, que às vezes o rock and roll dá umas falhadinhas, né, por causa dessas músicas que vem por aí, o sertanejo da vida e tal. Ele é o cara que mostra esse lindo lado glamuroso do rock and roll. E detalhe, ele não é simplesmente, ele não fotografa a banda, ele sempre pega o algo mais da banda para mostrar que ali tem artista, que tem um glamour, que tem uma história linda para contar. Ou seja, esse é um cara que eu admiro muito e faz foto com conceito rock and roll. Essa é a essência. Se eu fosse resumir, o Marcelo é o único fotógrafo que consegue capturar o espírito de uma banda de rock and roll. Os outros capturam a imagem, mas não o espírito. Todo essas cores, né? As cores do rock, da música, da estrada, de estúdio, tudo isso misturado assim me fez experimentar por outros caminhos, seguir uns caminhos que eu acho que estão interligados até. Eu já produzi shows, eu já produzi bandas, já compus músicas, já fiz filmes, videoclipes, já me meti até a fazer programa de rádio. E é tudo dentro do mesmo universo. O rock me proporcionou tudo isso. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que me deu chance, a todo mundo que acreditou em mim, que acreditou que eu podia fazer um trabalho fotográfico, de produção ou de
direção de arte de uma capa de um CD, mesmo sem saber realmente se eu já tinha feito coisas bacanas, porque a gente começa de algum ponto. Essas pessoas que acreditam em você e que deixam você trabalhar são as peças mais importantes, eu acho, que da vida da gente. Porque sem elas você não tem um incentivo. Se você recebe só não, 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 isso te desanima de alguma maneira. Graças a Deus eu tive pessoas incríveis que me incentivaram muito, que me ajudaram e acreditaram e me deixaram trabalhar. Que é isso aqui, galera. Olha só, 200 páginas. Estou trabalhando nesse momento num livro que eu quero lançar, é o segundo da minha carreira, vai abranger um período bem longo, quase 30 anos de trabalho, de música, né? Vai ser um legado, estou adorando fazer. E produzir os eventos que eu sempre produzi, eu gosto muito de ajudar as bandas independentes, novos talentos, eu crio oportunidades para eles tocarem com as bandas já conhecidas, para se conhecerem, se entrosarem, trabalharem juntos, para a gente criar aí, não digo criar, mas dar espaço para uma nova geração que tem bandas incríveis no underground, de São Paulo, do Brasil, tem uma geração nova de músicos que aprenderam com muito menos dificuldade que a gente, que antigamente não tinha nem instrumento para tocar, tinha que improvisar. Hoje em dia essa galera sabe tudo, sabe tocar tudo, sabe compor, sabe escrever, sabe se apresentar. Então eu gosto muito de trabalhar com isso, de dar palco para essa turma. Vou me dedicar bastante a isso ainda. Hey, this is Mark and Ramon. You gotta check out Marcelo Rossi's book, Kicks Ass. Bye. Cuidado com os
os runners que vão fazer a lavanderia para você. Porque quando eles vão abrir, mesmo que seja do Steven Tyler, mesmo que seja do David Coverdale, mesmo que seja de qualquer um, eles são seres humanos. Então você pode encontrar algumas coisas que você não vai gostar de ver. Porque você tem esses artistas como se eles fossem, né, imagens holográficas, mas eles não são. Eles são iguaizinhos a nós também. E podem acontecer alguns acidentes com eles. Ele tem uma que, o Marcelo, que ele me sacaneou uma vez. Eu nem acho sacanagem, porque é o que acontece. Eu sei que ele tira foto bastante do Steven Tyler aí também. Eu já vi o Steven Tyler contar essa história. Acho que estava atrás de um festival, ou pode ser Hollywood Rock, sei lá, o cara deu uma vontade de mijar, ele foi lá no copinho e mijou. Vai fazer o quê, né? Não dá pra ir até o banheiro. E eu me lembro que a gente tava era um negócio da Rádio 89, em Maresias, tinha acabado de sair daqueles artistas, aquela loucura toda. E aí era um acústico, era um acústico mesmo, na praia. E aí precisavam fazer um pipi, aí eu não tinha como fazer pipi bom, peguei o copinho ali, fui fazer o copinho. Quando eu vejo ali o Marcelo, ó, tirando, eu olhei, a filha da mãe tá tirando foto minha aí, né? Uma coisa que só o rock and roll tem é trabalhar se divertindo. Quando eu fui chamado para fotografar os Stones, em janeiro de 2016, eu estava meio preocupado com a importância do trabalho. Eu era o único fotógrafo na cidade que eu ia fazer, nas duas cidades que eu fui cobrir. Aí eu tive uma reunião com o produtor. Aí eu perguntei para ele que tipo de foto você espera, né? Qual o conceito, qual a quantidade de imagens de cada banda, ângulos, toda essa preocupação técnica de saber o que ele queria que eu entregasse. Aí ele falou, olha, você tira tantas fotos do Keith Richards, tantas fotos do Mick Jagger, mais um tanto do resto da banda toda e se divirta, porque rock and roll é isso, rock and roll é diversão. Olha que incrível que é você achar que tem uma puta responsabilidade de fazer um trabalho para uma banda como Stones e no fim o cara falar para você se divertir. Isso é só o rock que tem. Então, tem muita coisa desse tipo que a gente tem que entender. E ao mesmo tempo também tem coisas bonitas. Por exemplo, eu tive a honra de ganhar da Madonna. O último show dela de 2008, ela me deu os cílios postiços dela. Tirou colocou na caixinha e me deu. Eu guardo até hoje. É um grande prazer. Eu tenho o DNA da Madonna. I didn't have Claudette Colbert's legs, and this wasn't. It happened one night. That was a famous movie with Clark Gable, and the woman lifts her dress a little to show her legs, and the car stops. But I knew the universal language, and it was greener than the burning grass, so I pulled out a small wad of $100 bills and began waving it around. Todo dia nasce o sol, mesmo que você não veja. É como uma canção que inspira e faz sentir bem. Todo dia é dia da música, de compor a nossa história, desligar o mundo e viajar na melodia. A música quer você, a música quer você. A música vai mudar o mundo dia por dia. Essa é pra você. Vem pro lado de cá do palco, fazer um som sobre o céu, amor ou revolução.
música quer você. A música quer